A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus. E dessa feita nós leamos a palavra do Senhor aqui, em Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 1 a seguir, que diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. Meus amados irmãos, aqui está a palavra do Senhor, a palavra santa, a palavra poderosa. E a palavra de um Deus santo, nós vemos que o Senhor Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele precisou orar, ele precisou jejuar, ele precisou se sacrificar. Por quê? Nós perguntamos essa questão, é uma pergunta retórica, para que nós possamos refletir sobre essa questão. Por que Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, ele teve que fazer isso? E aí nós vemos na palavra do Senhor que Paulo, ele disse assim: olha, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí nós sabemos que aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que se torna mais forte. E aí nós vemos então o porquê de muita fraqueza, de uma fraqueza de um modo geral. E não é de admirar que em alguns momentos qualquer um se sinta fragilizado, se sinta, quem sabe, um pouco desgastado por tal situação. Mas graças a Deus que o Senhor, ele traz o renovo para a nossa vida. Ai de nós se Deus não trouxesse o renovo. Mas esse renovo deve ser buscado, ele deve ser insistido, ele deve haver uma perseverança nessa busca. O nosso Cristo, ele jejua ali 40 dias e 40 noites. E esse momento de concentração, esse momento de devoção, ele traz uma experiência. E nessa experiência, aonde aumenta a nossa convicção, aonde traz a nossa aproximação, aonde se torna nítido a nossa chamada, o nosso objetivo, o nosso ministério, o nosso serviço que nós temos que executar perante a presença do Senhor. Eu costumo dizer que, às vezes, na caminhada, os nossos pés, eles se empoeiram, e ele precisa limpar novamente, assim como aconteceu com Pedro. Ele teve que limpar os pés de novo. E ele pediu para que o Senhor limpasse a cabeça dele também, lavasse a cabeça e também as mãos. E Cristo disse somente os pés. De repente, as outras partes do nosso corpo estão limpas, mas os pés sujou. O entendimento está deturpado. Caiu de repente algo na sua mente. E está ali daquela forma. E nós temos que fazer, sabe, uma reflexão. Nós temos que fazer um balanço na nossa vida. E para esse balanço, ele precisa ter uma concentração para essa avaliação, para essa contagem. Para esse check-up, ele precisa reservar um tempo. Como está o teu tempo? Será que você já parou para refletir? Você parou já para meditar? Ora, este é o momento de oração. É o momento de buscarmos a presença de Deus. Para mim, esse momento é especial, porque você pensa que, de repente,
em algum momento não dá vontade de dizer, não, eu não vou fazer. Mas eu preciso também, não é somente vocês que precisam. Eu também sou carente da presença de Deus e que nós devemos ter sede de Deus. Algumas pessoas não têm sede, mas você sabendo que mesmo que você não tenha sede, você precisa se alimentar, você precisa tomar água, você precisa se hidratar, faz bem para a pele, faz bem para a vida. E existem algumas coisas que elas não são muito, sabe, prazerosas, aparentemente, em algum momento, né? Mas você vê que algumas alimentações, elas são necessárias. Assim também a nossa vida, né? E nós devemos entender essas questões. Cristo, ele precisava jejuar. Era um meio que o Senhor mostra que, e o próprio Deus mostra que Cristo, ele vestiu numa carne humana. Como Deus, ele não precisaria, certamente, mas como homem, sim. E ele passaria por algumas questões. E ele manda os discípulos orar e vigiar para que eles não pudessem entrar em tentação. E uma coisa alimenta a outra. Estava comentando. Quando você jejuma, isso te dá força para você ler a Bíblia. E quando você ora, isso dá força para que você possa jejuar. E quando você lê a Bíblia, isso te dá força para que você também possa jejuar. E quando você jejuma, isso te dá força para orar e para ler a palavra de Deus. Então, nós vemos que nesse momento de concentração, o Senhor ele traz clareza para nossas vidas. Porque enquanto vem muitas informações para a sua mente, e de repente você não para meditar, Paulo diz que nós devemos analisar a nós mesmos para ver se nós estamos em pé. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta, ele manda a mensagem para a igreja de Éfeso, porque elas não estavam ouvindo, eles não estavam ouvindo a mensagem de Deus, mas aí Deus manda o profeta e apóstolo João, né, que ele também era profeta, ao mesmo tempo apóstolo, e era um homem de Deus, e ao mesmo tempo pastor, ao mesmo tempo evangelista. Ele foi discípulo, ele se tornou um apóstolo do Senhor. E ele diz a seguinte mensagem, ele transmite a mensagem do Senhor. O Senhor diz assim, olha, lembra de onde caíste. Às vezes nós temos que fazer uma retrospectiva, e nós devemos analisar aonde foi, aleluia, aonde foi que você perdeu o caminho. De repente, precisa recalcular a rota, precisa chegar no retorno, precisa lembrar, puxa aí na mente, louvado seja Deus. E aqui Cristo, ele passa 40 dias e 40 noites recluso, para um propósito, para uma concentração. E nós também precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos reservar um tempo para Deus. E quando nós observamos que e eu acho interessante que quanto mais você busca, mais parece que as coisas se apertam, mas que o adversário ele quer paralisar. E aí o Senhor mostra que a gente precisa de mais armas, porque parece que o inimigo ele está se agigantando nesse momento. Mas quando o inimigo se agiganta, você também precisa se agigantar. Me faz lembrar, eu gosto de falar sobre esse assunto, que eu acho interessante, que diz a palavra do Senhor, que quando Ezequias, ele percebe que Senaqueribe vem contra ele, e o rosto dele é de guerra, ele se reúne com seus príncipes e faz uma interrogação retórica. Por que deixaríamos essa água para o rei Senaqueribe? Por que ele deixaria toda aquela água? Aí ele faz um conselho para que eles pudessem tampar
as fontes das águas. E ele canaliza o rio para dentro de Jerusalém. Até hoje é notória, na arqueologia é algo inédito analisar, verificar, que ele canaliza as águas para dentro de Jerusalém. E diz aí até, conta-se que o Salmo 46 foi composto exatamente no cerco de Senaqueribe, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém naquele momento. E aí é composto esse salmo nessa época, aonde diz: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Então havia uma canalização para dentro da cidade. Louvado seja Deus. E Deus é aquele que traz a fortaleza de quem confia nele, de quem entra num propósito com ele. Para quem, sabe, tem paixão por ele. Eu vou dizer que em algum momento, de repente, você fica só fumaçando, mas o Senhor deseja acender isso que está quase apagando, porque diz a palavra do Senhor a respeito de Cristo Jesus, que ele não apagaria, não apagará o pavio que fumega. Está apenas fumegando. Alguém está achando que você está se apagando, mas começa a orar. Começa num propósito de Deus. Faz igual aquele louvor que diz: vou regressar ao caminho, ver as primeiras obras, Senhor. Lembra que você jejuava, você buscava, você clamava? E algumas coisas justificam o fracasso. Alguma coisa justifica a falta de fé, a falta de força, porque faltou exercício. Ora, as pessoas que querem ser musculoso, eles fazem de forma intensa. Ele tem um rigor, ele tem um jejum diferenciado, não é todas as alimentações. Aquele atleta, ele faz, diz que de tudo ele se abstém, porque ele tem um objetivo de combate. E ora, e nós temos um objetivo de combate, nós também temos que nos preparar para isso. Se nós queremos sentir o coração de Deus, e nós queremos, sabe, entrar nessa peleja, nós queremos estar na frente da batalha, nós devemos se posicionar com as armas, com os arsenal de guerra. Nós devemos se juntar àqueles que realmente querem se aproximar. Louvado seja Deus. Eu considero isso um devocional, que você já venha receber a graça de Deus neste momento, que nós estamos aqui na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Algumas coisas de repente estão sendo mais fortes do que você. De repente não deixando você orar. Mas faça força. Diz a palavra do Senhor que Abraão ficou ali para oferecer um sacrifício para Deus. E vinham os urubu ali, sabe, para poder pegar o sacrifício. Um profundo sono, aleluia, veio sobre ele. E ele teve que, sabe, fazer força para que ele pudesse romper aquele momento. E eles enxotavam aquelas árvores. Ontem eu estava querendo gravar aqui o vídeo e o macaquinho toda hora subia e descia aqui, parece que queria pular em cima de mim, né? E nós temos que entender que nós estamos numa batalha espiritual. Não é crendice, meu irmão, para com isso. É uma realidade. É claro que nós entendemos que não é estranho, porque nós realmente estamos contrariando a força das trevas. Em nome do Senhor Jesus, creia que está acontecendo um rebuliço no mundo espiritual. Nesta hora, em nome do Senhor Jesus, oremos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Papai bendito, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, coloque em tuas mãos, meu Pai, a filha da Késia, ou da Keila. Meu Pai, eu também te peço que me lava com teu sangue. Acampa os teus anjos ao meu redor nesse momento. Anjos com espada desembainhada.
Visita também essas vidas, essas famílias, meu Pai, que estão, meu Pai, com acesso a esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que seja mudada a sua vida. Que o Senhor venha dar força, venha dar vigor. Venha abrir a visão espiritual. E que essa pessoa esteja pronta para ouvir a voz de Deus. Oh, Senhor da glória, que onde nós colocarmos as mãos, meu Pai, o mal venha bater em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, venha guerrear as nossas guerras. Oh, Senhor, que Tu venha dar a palavra no abrir e fechar das nossas bocas. Meu Pai, que nós possamos, meu Pai, usar a espada desembainhada, meu Pai, de 2 gumes, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E que nós possamos ter força para ter a palavra certa, na hora certa. E que nós não possamos titubear. Nós possamos usar os arsenal de Deus, para a glória de Deus. Oh, meu Pai, porque Tuas armas são poderosas para a destruição das fortalezas. Destrói o poder das trevas em nome do Senhor Jesus. Visita, meu Pai, o presbítero Ramiro, da saúde para ele e para sua família. Visita, Senhor da glória, nossos companheiros de trabalho. Visita, Senhor da glória, que nós colocamos em Tuas mãos, minha família, Laudiceia, Samuel e Sara. Vai protegendo, meu Pai. Visita meus 6 irmãos para a glória de Deus. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, concede a vitória completa. Oh, visita-os com poder. Visita minha irmã Gelene, Senhor da glória. Levanta ela como missionária na terra. Oh, glória a Deus. Tu tem preparado, Senhor da glória. Visita, meu Pai, a Josilene, a Rosana. Visita, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Os Teus servos, meu Pai, que pede oração no Teu santo nome, meu Pai, encarecidamente. Visita cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Receba a bênção, receba o perdão. Receba a libertação. Em nome do Senhor Jesus. Que todo o poder das trevas seja banido. E que Tu tenha paz, tenha saúde. Que o Senhor venha abrir as portas para ti. Que o Senhor venha te dar alegria, que o Senhor te venha te dar força, e que você não seja perturbado, que você tenha um sono tranquilo, que você tenha paz, a verdadeira paz, e que você venha usar as armas de Deus, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor te dê força, dê graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba paz, receba o perdão, receba alegria, receba restauração. Eu creio piamente que pessoas estão sendo liberadas, pessoas estão sendo libertadas, mas siga por esse caminho. Ore. Jejum, aleluia, louve a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E existem alguns momentos que as armas vai ser você louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. E você sirva ao Senhor com fidelidade. Lembra, Cristo jejuou 40 dias e 40 noites, foram tentados. Não tinha alimentação naquele local. E diz a palavra do Senhor que depois vieram os anjos e os serviram. Você pode ser servido por anjos. Nessa sua oração, no seu jejum, você pode ter experiência espetacular na presença do Senhor. Você pode, sabe, Deus pode consolidar o teu ministério através da tua busca. Diz a palavra do Senhor em Hebreus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, que existiam alguns doutores da lei. Um deles era Saulo e Barnabé. Na lista ali dos doutores que estão ali, Barnabé é citado primeiro e Saulo por último. E o Senhor chama o primeiro e o Senhor chama o último. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo disse assim: apartai-me para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Eles estavam orando e eles estavam jejuando. Louvado seja Deus. Depois eles jejuam novamente. Manaém, né? Está ali Lúcio, está ali, sabe, esses doutores. Paulo está ali no meio dos doutores também, que é o mesmo Saulo. E aí diz que eles oram novamente e depois eles enviam eles para fazer a obra de Deus. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor e vamos fazer mais. Vamos jejuar. E o nome do Senhor será glorificado. O Senhor não perde em peleja, tá? O Senhor não deve nada a ninguém. Ele é fiel na sua gloriosa palavra. E que nós não possamos estar só lamentando nossa fraqueza, mas que possamos buscar a fortaleza no forte. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que coisa tremenda.